Como responder aos críticos da Bíblia? Eu sou Elias Soares e você está no canal PR Elias Soares Oficial. Hoje o nosso assunto é sobre as aparentes contradições apresentadas pelos críticos da Bíblia. Antes, porém, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar os nossos vídeos e não se esqueça, dê uma visitada no nosso site, na nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Deixa eu repetir para vocês. www.livrariadopastorelias.com.br. Bom, como eu havia dito, existem vários críticos da Bíblia Sagrada que procuram apresentar contradições da Bíblia a fim de tirar a sua autoridade e a sua inerrância. Mas nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé, autoridade, a nossa fonte de doutrina. E hoje a pergunta apresentada pelos críticos está com base no livro de Gênesis, capítulo 37 e no capítulo 39. E a pergunta que foi feita é a seguinte: quem vendeu José a Potifar, capitão da guarda do faraó, lá no Egito? Os ismaelitas ou os midianitas? Eu quero convidá-lo a ler comigo o texto bíblico. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Versículo 36. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Capítulo 39, 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Perceberam? O cenário aqui é que José foi até Dotã para ver os seus irmãos. E os seus irmãos, como tinham muito ódio de José e também inveja dele, quando o viram logo de longe, intentaram um plano macabro, matá-lo. Mas em princípio, Rúben impediu esse plano. Depois eles se assentaram a comer, quando de repente avistaram uma caravana de ismaelitas que vinham trazendo especiarias, bálsamo e mirra. E Judá teve a ideia de vender o seu irmão, dizendo: não matemos o nosso irmão, vendamo-lo a esta caravana de ismaelitas. E os seus irmãos concordaram. Mas olha que interessante, no versículo de número 28, eles falando de uma caravana de ismaelitas que vinha se aproximando, mas no versículo 28 não é a caravana de ismaelita. O que aparece aqui é uma caravana de midianitas. E em princípio, quando lemos o texto, dá-se a impressão que foram os midianitas que tiraram José da cova e venderam José
para os ismaelitas. Mas aí fica a questão. Os midianitas sabiam que José estava na cova? Não. Sabiam da intenção dos irmãos de José de vendê-lo? Também não. Logo, então, não foram os midianitas que tiraram José da cova, mas os próprios irmãos de José que o tiraram e venderam para os ismaelitas. Tá, então se foi assim, qual é o papel dos midianitas nesta história? Isso veremos logo a seguir. Por quê? Porque apesar dos irmãos José terem vendido José para os ismaelitas, e o texto diz que foram eles que levaram José até o Egito, quando lemos o versículo de número 36, na verdade aqui, quem vendeu José lá no Egito não foram os ismaelitas, foram os midianitas. Inclusive, o texto é bem claro ao dizer o seguinte: e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. E agora? Foram os ismaelitas que compraram José dos seus irmãos e levaram para o Egito? Ou foram os midianitas que levaram José ao Egito e venderam a Potifar? Se o texto parasse por aqui, o problema já estaria grande, só que ele vai ficar maior ainda. Porque lendo o capítulo 39, melhor, no versículo 1, parece que a história fica mais complicada. Está escrito assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. Meu Deus do céu! Realmente, esta foi uma pergunta bem complicada, mas tudo que nós temos aqui é uma aparente contradição. Até porque a Bíblia não tem contradição. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus não se contradiz. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Mas como resolver esse problema então? Foram os ismaelitas ou foram os midianitas que venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda de Faraó? Antes de respondermos essa pergunta, é importante nós retrocedermos e dizer o seguinte, que Abraão, ele teve 3 mulheres, 2 mulheres e uma concubina. A sua primeira mulher chamava-se Saraí, que depois seu nome foi mudado para Sara. E depois ele teve uma escrava egípcia, Agar, com a qual ele teve um filho, chamado Ismael. Só que depois da morte de Sara, que lhe deu um filho chamado Isaque, Abraão casou-se com Quetura, está lá em Gênesis capítulo 25, com a qual ele teve 6 filhos, e desses 6 filhos, um chamava-se Midian. Então, Abraão tem uma mulher chamada Quetura, e um desses filhos chama-se Midian, de onde originou-se os midianitas. Ao passo que lá atrás ele teve uma concubina, que era Agar, e com a qual ele teve um filho que chamou-se Ismael, de onde vieram os ismaelitas. Portanto, temos ismaelitas e midianitas. Mas ainda não respondemos a pergunta. Para podermos entender melhor isso, é importante lembrar que os midianitas eram um povo nômade, mas também tinham um território chamado território de Midian. E eles estavam espalhados por todas aquelas regiões, desde de Havilá até Sur, partes da Arábia. E da mesma sorte, os ismaelitas, que eram 12 príncipes, também estavam espalhados. E midianitas e ismaelitas eram 2 nomes para um mesmo povo. E como? Porque para ser um midianita, não era necessário descender de Midian, porque existe uma área da linguística, que é a onomatologia, que é dividida em algumas partes, e destas partes nós temos uma que chama-se adjetivo gentílico ou nome pátrio, ou seja,
Se você é de um estado, mas mora num outro estado, você será identificado pelo estado onde você está vivendo. Por exemplo, eu sou do estado do Paraná, mas vivo na capital de São Paulo. Apesar de ser paranaense, eu sou chamado de paulistano. Jesus, por exemplo, ele nasceu em Belém de Judá, mas ele era chamado de Nazareno. Por quê? Porque ele vivia na cidade de Nazaré. Ele também era chamado de Galileu, porque Nazaré ficava na Galileia. Portanto, isso chama-se adjetivo gentílico ou nome pátrio. O mesmo ocorreu com os ismaelitas, que eram descendentes de Ismael, porém viviam naquelas regiões, no território também de Midian, e por isso também eram conhecidos como midianitas. Portanto, midianitas e ismaelitas eram termos intercambiáveis, são termos intercambiáveis para se referir ao mesmo povo, ainda que sabemos que havia dois povos, mas os ismaelitas levavam esta nomenclatura, assim como os midianitas, como os ismaelitas também. Quando você vai ler o texto de Juízes, capítulo 8, versículo 24, os ismaelitas também eram conhecidos como israelitas. Ou seja, a gente sabe que os israelitas são diferentes de ismaelitas, mas eles eram também conhecidos como israelitas, em Juízes 8, versículo 24. Portanto, levando isso em consideração, que são dois nomes diferentes para se referir ao mesmo povo, a contradição ela cai por terra. Quando então diz que ele viu uma caravana de ismaelitas e depois se aproxima uma caravana de midianita, está mesma, trata-se da mesma coisa. Quando se diz que vendeu para os ismaelitas e os ismaelitas levaram ao Egito, lá no versículo 28, ao passo que no versículo 36 diz que quem levou e vendeu para Faraó foram os midianitas, também se trata do mesmo povo. E quando também, lá no capítulo 39 de Gênesis, nós temos a explicação de que quem vendeu José para Potifar lá no Egito foram os ismaelitas, também é o mesmo povo. Portanto, ismaelita e midianita são apenas termos diferentes para se referir ao mesmo povo. Isto se levarmos em conta esta curiosidade onomatológica, que faz parte da linguística, que apresenta os nomes patronímicos e apresenta também os adjetivos gentílicos, que são os nomes pátrios. E é isso aí.